Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área. O leigo porque em meu presente atual, eu ainda não tenho nenhuma faculdade, nem nunca sequer entrei numa universidade em minha vida. Não tenho formação acadêmica em nenhuma das áreas dos conhecimentos da humanidade. Isso no meu presente atual, sendo ele segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022, às 16 horas 43 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver no relógio aqui atrás de mim. No vídeo anterior, muito provavelmente, foi feita a leitura de Gênesis, capítulo 4, a leitura corrida. Eu acho que não tenho muito o que comentar sobre Gênesis capítulo 4. Mas vamos lá. Vai que tem, né? Versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Nesse caso aqui, conheceu foi no sentido bíblico, tá? Não no sentido de olá, prazer em conhecê-la, tudo bom? Como é que vai? Nunca tinha visto você vem sempre aqui, não sei o que. Não. Nesse caso aqui, conheceu no sentido de ter relações íntimas. Eu acho que todo mundo já sabe isso, mas é sempre bom confirmar, né? É sempre bom relembrar. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, enfim, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor Jeová. E ainda tornou a dar à luz a um filho a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Nunca vi ninguém comentar sobre isso, mas isso é uma crença pessoal minha. Eu vou chamar assim, crença, entre aspas, tá? Esse é um pensamento meu, melhor colocando, que Caim e Abel foram os primeiros gêmeos de toda a história da humanidade. Tá? De volta, isso pode não ser um pensamento muito recorrente, mas eu tenho pra mim que Caim e Abel eram gêmeos. Tá? Sucedeu que depois de muitos dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Jeová. Eu acredito que já seja do conhecimento da maioria das pessoas, mas de volta, é sempre bom relembrar e trazer o conhecimento novo para as pessoas que talvez não tenham, que Caim foi o primeiro que levou a oferta ao Senhor, e depois Abel. Então, eu já ouvi muita gente falar o contrário, que Abel levou a oferta primeiro e depois Caim levou a oferta por inveja, e por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim, né? Porque ficou com inveja de Abel ter ido ofertar e por isso foi lá ofertar também. Não. A gente tem aqui na narrativa bíblica que Caim levou primeiro e depois Abel, não por inveja, mas por entender o motivo de Caim, ele também foi levar uma oferta. Sabe aquela questão do espelho? Se você tem um irmão mais velho, que tem ali pouca diferença de idade, ou se você tem um irmão mais novo, que seja ali tenha pouca diferença de idade, se você for o irmão mais novo, você pare para prestar atenção. Muitas coisas que teu irmão mais velho faz, você meio que faz também, meio que querendo copiar ele. E se você for o irmão mais velho, presta atenção no teu irmão mais novo. Algumas coisas que você faz, teu irmão mais novo também faz, meio que querendo copiar você, né?
Então foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Não é por inveja, mas é por querer entender as motivações, saca? Ora, o Senhor Jeová se agradou da oferta de Abel e da sua oferta. O Senhor Jeová se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Por que Deus não se agradou da oferta de... Por que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel? Tem alguns motivos. Um dos motivos que eu posso citar aqui, não que eu não possa citar os outros, mas é que eu não tenho tanta argumentação para sustentar os outros motivos, tá? Mas o motivo que eu posso citar aqui é o seguinte: sucedeu que depois de muitos dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Jeová. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então pensa, você vai na casa de um parente, de um vizinho, e teu vizinho até te recebe, pode sentar aí, fica à vontade, né? E começa a conversar ali com você. Aí você chega na casa de outro parente, outro vizinho, opa, seja bem recebido, pode se assentar aqui, eu vou preparar um café, eu vou preparar um pão, não tenho um bolo de fubá para fazer, mas um pão pelo menos eu posso ir lá comprar, né? Não vou conseguir comprar presunto e queijo, mas talvez uma margarina com certeza vai ter, pra você não comer pão seco também, né? Quem que você vai achar mais legal? O cara que te recebeu bem, mas só te recebeu bem? Ou o cara que te recebeu bem e com algumas coisas a mais? É claro que você vai querer voltar na casa do teu amigo ou do teu parente que te ofereceu algumas coisas a mais. Não porque você é interesseiro, mas porque a conversa fluiu bem melhor. Ali no meio do cafezinho, um pãozinho, né? É claro que tem gente que vai voltar lá por interesse mesmo, mas não necessariamente por interesse, né? Você vai curtir mais a companhia da pessoa que te ofereceu alguma coisa a mais do que da pessoa que te ofereceu só um lugar para sentar, né? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Isso, pensamento meu, de volta, tá? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, né? Então eu imagino que Caim tenha feito assim: poxa, eu vou colher esses frutos aqui, tá aqui, colheu aqui, raspou a terra, arou a terra, recolheu as sementes. E ele falou: cara, eu preciso agradecer a Deus, mas de que forma que eu vou agradecer a Deus? Eu vou separar umas coisas aqui, ó, essa aqui, ó. Rapaz, essa fruta tá bonita demais, cara. Não, essa aqui eu vou levar pra mim. Essa aqui tá mais ou menos, tá boa, tá bonita. Eu vou levar pra mãe e pro pai. Essa aqui não tá tão bonita. Eu vou entregar pra Deus, né? E eu acredito que Caim tenha feito dessa forma, sabe? Tem uma escola de pensamentos que fala que Caim levou essas ofertas boas também, não igual eu penso, né? Separando as melhores e separando as piorezinhas para Deus, né? Tem uma escola de pensamento que pensa que Caim reservou os melhores frutos para Deus, mas não levou o fruto da uva como representação do sangue, né? Que quando você oferecia, né, na época, uma oferta vegetal, ela precisava ir com uva, que a uva era espremida em cima das frutas e aquilo representava como se fosse o sangue, né, sendo derramado sobre as frutas, e assim Deus receberia, né? E não foi o que Caim fez.
né? Eu acredito dessa forma que Caim separou os melhores dos melhores frutos para si e para os seus pais e para sua esposa e para os seus filhos, e separou as menos melhores, as piorzinhas, vamos dizer assim, para Deus. E além disso ainda não levou o fruto da uva. Então teve um agravante ali, né? Vamos dizer assim. Tá? Mas de volta, essa é a forma como eu penso sobre esse texto, tá? Essa outra escola de pensamento é boa também. Tem algumas pessoas que acreditam dessa forma, né? Mas eu acredito dessa forma que eu expus, tá? E Abel também trouxe dos primogênitos, das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. Então a oferta de Abel foi muito mais completa do que a oferta de Caim. Primeiro, desculpa essa batida, não sei onde é que é, tá? Eu acho que tem alguém batendo na parede. Mas vamos lá. A oferta de Abel foi bem mais completa. Primeiro que Abel pegou dos primogênitos das ovelhas, tá? Dos primogênitos e das ovelhas, não foi de qualquer animal, né? Ele dos cordeirinhos, né? Dos primogênitos dos cordeirinhos e dos primogênitos aquele cordeirinho melhor, né? Não aquele que tivesse meio doentinho, que tivesse uma manchinha, não, aquele cordeirinho que fosse melhor, né? Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então a gente tem aqui que Abel levou o filhote primogênito de uma ovelha. Então ali tinha o sangue. E além disso ainda levou da gordura. Ele não comeu a gordura. Ele entregou também a Deus. Então, de quem é que Deus se agradaria mais? Aí alguém vai falar, não, mas veja bem, você tem que entender que a intenção do coração de Caim também era pura, também era boa. Mas tem um ditado que fala que de boas intenções o inferno também tá cheio, né? Então, não é só de boas intenções que as pessoas vivem. As pessoas precisam entender isso, né? Ah, eu tive uma boa intenção, mas a execução não foi boa. Pode ser que a tua intenção tenha sido boa, mas se a execução não foi boa, sabe? Não que a outra pessoa que tenha uma má intenção, mas tenha uma boa execução, vá ter algum galardão, né? Talvez tenha nessa terra, mas no mundo vindouro não vai ter. Então você precisa ter uma boa intenção com uma boa execução. Aí alguém pode falar, tá, mas como é que eu vou saber que eu tenho uma boa intenção com uma boa execução? Você vai colher os resultados. Os resultados aqui, nesse caso, de Caim e Abel, o resultado de uma boa intenção, mas de uma má execução, foi que Deus não recebeu a oferta de Caim. Aí o que aconteceu? Caim poderia ter perguntado a Deus como Deus gostaria dessa oferta, e Deus teria respondido, sem problema nenhum. Ó, você quer me oferecer uma oferta? Eu vou aceitar, desde que ela cumpra algumas características, né? Ah, mas Deus não aceitaria. Deus aceitaria sim, tanto é que o próprio Deus fala. Então o Senhor Jeová perguntou a Caim, por que te desgostaste? Por que está descaído o teu semblante? Então Deus aqui é como se Deus tivesse falado, cara, se você oferecer uma a oferta com uma boa intenção, com uma boa execução, eu vou aceitar. Eu não tenho motivo de não aceitar a tua em detrimento do teu irmão. Se você tivesse feito uma boa execução dentro dessa tua boa intenção, eu teria recebido a oferta dos dois. Isso seria agradabilíssimo para mim. Então eu, tá, Bruno Paiter o leigo,
eu acredito que seja por isso que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Outra coisa, Caim se embraveceu contra seu irmão Abel. E não é isso que Caim devia ter feito. Caim devia ter se embravecido contra Deus, não contra Abel. Aí alguém pode falar, nossa, mas isso é uma heresia até, Bruno. Eu falo, não necessariamente. Me prova na Bíblia que não é heresia. Vamos lá para... Bem que eu não vou conseguir achar aqui logo de cara, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Achei. Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante. Mas de noite levantou-se, tomando as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, fê-los cruzar o val de Jaboque. Além deles, Jacó fez cruzar tudo o que possuía. Jacó, porém, ficou só. E lutou incansavelmente com ele um varão até o romper do dia. Quando viu que não podia vencê-lo, pressionou a articulação do seu quadril e deslocou-se a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. E disse a Jacó, deixa-me ir, porque já vem rompendo a alva. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Então aqui a gente vê uma luta corporal de Jacó com o anjo, né? E para chegar a ter uma luta corporal, se você não disser para mim que foi uma ira que Jacó teve aqui contra Deus, meu amigo, eu não sei o que foi então, né? Então, eu acredito que se Caim tivesse se embravecido contra Deus, talvez não tivesse tido uma luta, mas talvez Deus teria se revelado de alguma forma para Caim, de uma forma um pouco mais intensa, e pressionado algum lugar ali em Caim. Mas o coração de Caim estava no lugar muito errado. Primeiro que ele não ofereceu a oferta com uma boa execução. Tinha ali uma boa intenção até, mas não tinha uma boa execução. Simbolizando que o coração de Caim já estava ali meio que no lugar errado. Tinha uma boa intenção, mas não era tão boa assim, né? E Abel não. Abel foi sincero naquilo que ele fez. Tanto que ele não se apegou à oferta que ele ofereceu, né? Eis que se procederes bem, não haverá remissão para ti? Claro que haverá. Ó, se cair é porque tá quente demais, tá? Tá com sobreaquecimento. Eu vou ter que aumentar um pouco a velocidade desse ventilador. Pera aí só um pouquinho. Você vai ver aqui no relógio atrás de mim, tá? Tá voltando aqui. Eis que se procederes bem, não haverá remissão para ti? Claro que haverá. E se não procederes bem, o pecado jaz à tua porta, e em ti estará a sua concupiscência, ainda que tu podes dominá-lo. Quem é que pode dominar quem? O pecado domina sobre o homem? O homem pode dominar sobre o pecado? O homem pode dominar sobre o pecado. Mas a gente percebe aqui que Caim estava totalmente desgostoso, né?
Teve um colega meu, irmão aqui da igreja, que até me mostrou, de certa forma, a versão King James que ele tem. Ele fala que na versão King James, porque descaiu-lhe o semblante, fala que o semblante ficou como o semblante do maligno. Né? Tipo, ele tava felizão assim, e de repente do nada fechou a cara, assim, de uma forma muito intensa. Né? Falou Caim com seu irmão Abel: vamos ao campo. O campo. Por que o campo? Porque dentro do lugar de pasto, Abel sabia tudo. Então Abel sabia onde tinha um lugar para se esconder. Abel sabia onde tinha... o ambiente de pasto era um ambiente conhecido de Abel, só que desconhecido para Caim. Então, o ambiente de campo era o contrário do ambiente de pasto para Caim. Caim conhecia totalmente o campo. Se precisasse, ele saberia onde se esconder. Se precisasse, ele saberia o que usar para se defender, né? Por isso, vamos ao campo. Vamos a um lugar que você não conhece. Vamos a um lugar onde eu tenho total conhecimento desse lugar e você nenhum conhecimento desse lugar. Então, se alguém pede para você ir para um lugar que você não conheça, tente ir primeiro sozinho você, ou com mais alguém junto, seja teu conhecido, e depois, outras vezes, você vai sozinho com a pessoa. Daí você já conhece o lugar, você já sabe quais são os ambientes daquele lugar, você já conhece as pessoas que frequentam aquele lugar. Mas se alguém te convida para ir, só você e a pessoa, e para um lugar que você nunca foi, evite. Porque pode ser uma armadilha. Pode ser que a pessoa não queira matar você, mas queira te dar algum tipo de golpe, né? Então, é bom você ter esse conhecimento, né? Eu sei que você já deve ser aí, tipo, na escola onde você estudou, eu fui o professor, né? Que bom pra você, de certa forma, né? Mas é sempre bom relembrar algumas coisas, né? E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Vale mencionar que até então ainda não tinha existido morte física, né? Vale relembrar que até então não tinha existido morte física ainda. A única morte que tinha acontecido era a morte espiritual. Era o afastamento do ser humano para com Deus, né? Não afastamento de Deus para com o ser humano, mas ao contrário, o afastamento do ser humano para com Deus. Porque, de volta, nunca foi do agrado de Deus que Deus se distanciasse dos homens. Mas foi o que aconteceu o contrário. O homem se afastou de Deus, né? E esse afastamento é o que gera a morte no nosso espírito. E aqui aconteceu a primeira morte física, a desconexão total entre espírito, alma e corpo. Tá? Eu às vezes até me pego pensando no seguinte:
Adão ficou... perdão. Caim ficou tão intensamente irado contra Abel que essa ira foi projetada também, de certa forma, em Deus. Já que você não aceitou minha oferta, então tem que ter alguém que aceite a minha oferta. É aí que Satanás entra. É aí que Satanás toma conta. E o que... De volta, isso é uma questão minha, tá? Pessoal minha. O que deve ter acontecido aqui? Deve ter acontecido que Satanás se achegou a Caim e falou: ó, seguinte, se Deus não aceitou a tua oferta, eu vou aceitar. Só que a tua oferta precisa ter sangue. E não tem sangue melhor que sangue humano. E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Houve ali derramamento de sangue. Olha só o que aconteceu depois. O que aconteceu? Caim se chegou a Deus e começou a querer questionar Deus? Não. Caim ficou meio que na miúda, ficou meio que na encolha. E foi Deus quem foi chamar Caim. Caim, onde está o teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Caim perdeu uma oportunidade áurea ali. Caim podia ter se jogado no chão, se debatido no chão, falado: Deus, me perdoa, eu não sabia. Mas não foi o que aconteceu. Olha só a resposta iracunda de Caim. Eu não sei, eu que vou saber onde é que tá Caim, onde é que tá Abel? Sou eu, porventura, a guarda do meu irmão? Com um tom de arrogância extremo. Caim aqui podia ter chorado, se arrependido, mas não o fez. Então disse Deus: que fizeste? Tipo, o que foi que você... Que loucura foi essa que você fez, Caim? A pergunta de Deus aqui não foi no sentido de... O que você fez? Você tá querendo me enganar? Não, não foi com essa intenção que Deus perguntou: o que fizeste? Foi na intenção de: que loucura foi essa que você fez, cara? Olha só que absurdo que você cometeu. A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para de tuas mãos receber o sangue do teu irmão. Receber o sangue do teu irmão. Olha só o que fala o texto. Então aqui eu acredito que tenha uma parte espiritual gigantesca. Eu acredito aqui que Satanás tenha realmente, de certa forma, recebido o sacrifício de Caim. Só que o sacrifício de Caim não foi necessariamente o sangue de Abel. O sacrifício de Caim foi ter entregue o próprio coração para Satanás. Porque eu não acredito que Abel tenha morrido e tenha se perdido, tenha entrado em perdição. Eu acredito que Abel tenha morrido, mas entrou em descanso.
Assim como diz mais lá pra frente, se esse lugar já tivesse sido inaugurado, eu acredito que Abel teria morrido e teria ido pro seio de Abraão. De volta. Se o lugar já tivesse sido inaugurado, eu creio que Abel teria ido para lá. Quando lavrares a terra, não te dará mais a abundância de tua força. Errante e vagabundo serás na terra. Nossa, tem palavrão na Bíblia. Vagabundo vem de vagamundo, com M. Ele será um vagante, um andarilho, um mendigo, talvez. Errante e mendigo serás na terra. Errante e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor Jeová: grande é a minha transgressão para que possa ser perdoada. Tipo, no sentido de, meu pecado é tão grande que ele não pode ser sequer perdoado. Eis que hoje me lanças da face da terra. Caim ali estava falando, ó, vou me despedir de tudo porque pra mim aqui já era. E também da tua face me ocultarei. Se você não me matar agora, eu vou tentar me esconder de você de alguma forma. E serei errante e vagabundo na terra, e qualquer um que me encontrar me matará. Então, tipo, se o Senhor não me matar, eu vou tentar viver na miúda. Mas se alguém me achar, eu ainda assim vou acabar morrendo. Vale mencionar que Abel morreu sem filhos. Tá? Não fala que morreu sem filhos. Não menciona nem que teve nem que não teve. Eu penso que Abel morreu sem filhos. Sem ter tido filhos. Tá? O Senhor Jeová, porém, lhe disse: não será assim, porquanto quem matar a Caim será retribuído por aquela ferida 7 vezes como castigo. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não lhe matasse qualquer que o encontrasse. Isso abre brecha para algumas pessoas dizerem que Caim foi o primeiro vampiro da história, né? Porque Caim nunca morreu. E não foi o que aconteceu. Qual que é a questão aqui? A questão é que nenhum homem poderia matar outro homem. Nenhum ser humano poderia matar outro ser humano. E se algum ser humano matasse a outro ser humano, aí entraria a questão do olho por olho, dente por dente. Não é que Caim passou a se tornar um ser eterno. Não. Caim morreu de velhice, talvez, muito provavelmente. Tá? Mas ele morreu sim. Tá? O que foi o sinal que Deus pôs em Caim para que não lhe matasse qualquer que o encontrasse?
Eu sinceramente não sei. E não me envergonho de falar isso. Tá? É normal que nós não saibamos muitas coisas. Tá? E não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma você dizer que não sabe uma coisa. É claro, a gente pode tentar pensar em algumas respostas, em algumas possibilidades aqui, mas não se sabe. Pode ter sido algo físico, como pode ter sido algo espiritual. Né? Para que não lhe matasse qualquer que o encontrasse. Deus deu o dom da invisibilidade para Caim. Então, sempre que alguém chegava perto com más intenções, Caim e sumia, desaparecia. Não. Eu não acredito nisso. Mas olha só. Então fugiu Caim da presença da face do Senhor Jeová e armou a sua tenda na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui Caim tentou começar a fugir de Deus de toda forma. E quando alguém tenta fugir de Deus, quem é que aparece? O inimigo de Deus, é claro. Então, a gente tem aqui que Caim começou a ter uma linhagem, uma descendência a partir dele, e eu acredito que essa descendência tenha nascido sob julgo, sob pecado, sob maldição, de certa forma. Tá? Ponto de vista meu, tá? Agora, não lembro se eu cheguei a comentar sobre um detalhe eu acho que eu comentei sobre esse detalhe em Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs no oriente do jardim do Éden os querubins. No oriente do jardim do Éden, Deus colocou os querubins. E para onde foi que Caim achou que fugiu da face do Senhor Deus? Armou a sua tenda na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ah, mas aqui fala do oriente do Éden, não do oriente do jardim. Mas e onde é que ficava o jardim? Algumas pessoas vão falar que Caim passou a procurar de volta o jardim. É claro, eu também acredito que Adão e Eva contavam as histórias do jardim para Caim e Abel. Mas eu acredito aqui que não foi necessariamente Caim querendo voltar para o jardim. Eu acredito que aqui foi Caim tentando fugir diante da presença de Deus. Mas é aquela, de Deus ninguém foge. Deus sabia exatamente onde é que Caim estava, mas Caim achou que estava conseguindo passar a perna em Deus. Mal sabia ele que o lugar para onde ele foi era a terra de anjos, de certa forma. Pode ser que Caim não tenha visto esses anjos, mas eles estavam lá, guardando a entrada do jardim. Tá? Então, eu não acredito que Caim tenha saído vagar pela terra, tentar encontrar o jardim. Não.
Eu acredito que tenha sido uma coincidência, entre muitas aspas, que ele se chegou à terra de Nod, e essa terra ficava justamente ao oriente do Éden. Só que nunca existem coincidências na Bíblia, né? Aqui foi meio que Deus falando para nós. Por mais que você ache que ninguém viu, eu tô vendo. Ata El Roi. Esse Deus é o Deus que vive e que vê. Conheceu Caim a sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Há um burburinho, há um questionamento sobre quem pode ter sido a mulher de Caim, a esposa de Caim, né? A resposta a essa pergunta está aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, Caim casou-se com uma de suas próprias irmãs. Na época, isso eu acho que eu já inclusive comentei em vídeos anteriores. Na época isso não trazia nenhum problema genético. Nossa, mas hoje em dia traz problema genético se houver filhos, até de primos, quanto mais de consanguineidade tão próxima assim. Mas na época a raça humana não existia. Estava começando a existir ali. Tá? Uma coisa. Aqui começa a psicopatia também, né? Caim aqui foi claramente um psicopata, matou o próprio irmão e ainda quis peitar o próprio Deus. Tratou o próprio Deus com arrogância, né? Conheceu Caim a sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Então Caim provavelmente se casou com uma de suas próprias irmãs. Tá? Quantas esposas Caim teve? Uma só. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho Enoque. Então primeiro nasceu Enoque, daí Caim tinha ali uma cidade construída, e depois que Caim deu o nome de Enoque para o seu filho, quis presentear o seu filho com a cidade. Então ela passou a ser a cidade de Enoque. A Enoque nasceu Irade. E Irade gerou Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Vamos pegar os significados dos nomes? Segundo a versão de Nelson, que é a que eu tenho em mãos, Caim significa adquirido. Enoque significa dedicado. Irade, o filho de Enoque, significa dragão. Meujael, o bisneto de Caim, significa assolado por Deus. O tataraneto de Caim, Metusael, significa o que exige a sua morte. E o filho de Metusael foi Lameque, que significa poderoso.
Então vamos lá. Adquirido dedicou ao dragão, aquele que foi assolado por Deus, que exige a sua morte, sendo poderoso. De trás para frente, poderoso, o que exige a sua morte, assolado por Deus, o dragão dedicado, que foi adquirido. Capítulo 4, versículo 19 de Gênesis. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Adá, que significa ornamento, e o nome da outra era Zilá, que significa sombra. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Isso até o advento do dilúvio, tá? O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Isso também até a época do dilúvio. Alguém pode acender uma luz, né? Opa! Davi era harpista. Davi tocava harpa. Então Davi era descendente de Jubal, filho de Lameque, filho de Metusael, filho de Meujael, filho de Irade, filho de Enoque, filho de Caim? Não. Tá? Só que o que acontece aqui? Jabal conseguiu dominar as artes tanto de fabricação de tendas como de criar gado. Tá? Antes dele não se tinha tanto isso, mas Jabal foi o cara ali que conseguiu se sobressair e todas as pessoas iam aprender com ele a fabricação de tendas. Inclusive a gente vai ver lá no Novo Testamento que Paulo era fabricante de tendas, e possuem gado. A gente vai ver que hoje em dia até tem gente aí produzindo cabeça de gado a rodo, né? O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, harpa e órgãos, né? Instrumentos de tecla, tanto instrumentos de corda como instrumentos de tecla, né? Ou instrumentos de sopro, tá? O piano e o órgão é legal que eles fazem tipo uma mescla desses 2 tipos de instrumento, né? O instrumento de cordas, que o piano de cordas é exatamente isso, é mesclar as cordas com as teclas, e os órgãos são exatamente isso também, a mesclagem de instrumentos de sopro com as teclas. É muito legal você parar para pensar nisso, né? A Zilá também nasceu um filho, Tubal-Caim, possessão de confusão, que foi fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá, que significa dócil. Tá, então aqui a gente começa a ver a humanidade saindo do tempo das pedras, vamos dizer assim, já indo pro tempo do cobre, do bronze e do ferro. Tá? Aqui eu vou colocar o seguinte: existe uma escola de pensamentos
que acredita que todas essas tecnologias foram dadas por Satanás. De volta, lembra que eu tinha comentado que depois da queda principalmente da queda de Caim, toda a geração de Caim foi exposta à maldição? Existe uma escola de pensamentos que acreditam que Caim começou a cultuar a Satanás e todos os descendentes dele passaram a meio que não é contracenar a palavra que eu procuro nesse momento, não é conviver também, passaram a interagir de certa forma com os demônios, certo? E Lameque foi tão bom nessa interação entre o ser humano e os demônios que os demônios começaram a falar pra ele: cara, por que uma mulher só? Pega duas. Larga a mão de ser bobo. Vai ter uma só por quê? Pega duas, pô. E aqui começa a primeira poligamia. Você pode ver que antes Adão só se casou com Eva, Caim só se casou com a esposa de Caim, Enoque só se casou com a esposa de Enoque, Irade só se casou com a esposa de Irade, Meujael só se casou com a esposa de Meujael, Metusael só se casou com a esposa de Metusael, e Lameque foi o único, até então, que tomou duas esposas. E justamente dessa genealogia amaldiçoada, né? E o que acontece? Essa mesma escola de pensamentos diz que Lameque tomou Ada e Zilá e fizeram ali uma espécie de... não é sacrifício que fala, não é orgia, é ritual. Lameque tomou duas mulheres e essa escola de pensamentos diz que Lameque, Ada e Zilá fizeram ali uma espécie de ritual. Satânico, né? E desse ritual satânico nasce Jabal, Jubal, Tubal-Caim e Naamá. Tá? Aí tem uma linha, eu acho que dentro dessa mesma linha de pensamentos, meio que meio que daí que surge a ideia de íncubos e súcubos. Íncubos sendo um demônio com as partes erógenas masculinas e súcubos sendo um demônio sexual com as partes erógenas femininas, que dominava ali a Lameque, íncubos dominava a Lameque e sucubos dominava primeiro a Ada e depois a Zilá. E esses filhos passaram a ser filhos de demônios humanos, digamos assim, tá? É bom deixar claro que isso que eu estou comentando é uma linha de pensamentos e que eu não corroboro com essa linha de pensamentos, tá? Estou dizendo que eu já ouvi falar sobre isso, mas que eu não compartilho dessa mesma ideia, tá? Então vamos lá. Por que eu não compartilho dessa mesma ideia? Porque, cara, o ser humano já é macabro por si só. Você vê que em vez de escolher a vida, o ser humano escolheu a morte em Adão.
Você vê que ao invés de se arrepender e se humilhar diante de Deus, o ser humano se torna arrogante diante de Deus por intermédio de Caim. É como os pastores aqui da igreja comentam. Tem vez, não só os pastores aqui da igreja, mas eu já vi vários comentários nessa mesma linha. Tem vez que o capeta senta no trono dele e fica só olhando. Vamos tentar aprender alguma coisa nova com a humanidade. Ó, isso aqui eu não sabia. Vamos lá fazer. Né? Então o próprio capeta aprende com o ser humano. Algumas vezes. Você vê qual que é o nível da estultícia que o ser humano tem. Né? Aí alguém pode falar, não, mas isso é falado de uma forma brincalhona, né? De uma forma que não é de fato isso que acontece. Não, muito pelo contrário, de fato isso que acontece. O ser humano é tão... aí são os dois lados. Ou é tão voltado para Deus, que Deus revela coisas que nem os anjos sabem. Ou é tão voltado para Satanás que faz que ou o ser humano é tão voltado para Satanás que faz coisas que nem o próprio Satanás sabe. Misericórdia, Bruno, isso aí que você falou é heresia. Não necessariamente. Várias passagens escritas por Paulo falam que coisas que até os anjos anelam perscrutar. Paulo, Pedro fala sobre isso também, né? Quer ver? Vamos lá para Pedro, que eu acho que tá mais fácil de achar. Quer ver? Hebreus, Tiago, Pedro. Deixa eu ver se consigo achar aqui logo em cima da hora. Aqui, ó. 1 Pedro 1,12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, senão para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por meio daqueles que vos pregaram o Evangelho, acompanhados pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que os anjos anelam perscrutar. Tá? Então, tem coisas que os anjos aprendem com a gente, com o ser humano. Tanto coisas boas como coisas ruins. Coisas boas, os anjos bons da parte de Deus aprendem com o ser humano, e coisas ruins, Satanás e seus demônios, anjos maus da parte de Deus, aprendem com a gente, ser humano. Tá? Então não precisa às vezes, assim, não vou negar a possessão demoníaca. Existem quadros de possessão demoníaca que realmente são ferrenhos e reais. Aí a gente precisa da autoridade que é no sangue. Aí a gente precisa do poder que é no sangue e da autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Certo? Inclusive o próprio Jesus fala sobre isso. Existem castas de demônios que só de você orar não vai sair. Você precisa ter uma vida constante de jejum para essas castas de demônios saírem. Existem demônios que são mais fracos, digamos assim. Mas existem demônios que são principados. Existem demônios que são soldados rasos, mas existem demônios que são principados, que são potestades. Paulo vai falar de toda a hoste maligna nas regiões celestiais.
Então ali existe uma questão de governo, de certa forma, né? Níveis de hierarquia é a palavra mais correta. Existe ali um nível de hierarquia, tanto para os anjos como para os demônios. Tá? Então aqui eu não acredito nessa escola de pensamentos que fala que íncubos e súcubos chegaram ali, tomaram, e pode até ser que tenha acontecido, mas eu não acredito que tenha nascido ali uma raça que era meio humano, meio demônio, vamos dizer assim. Eu não acredito dessa forma. Tem pessoas que acreditam dessa forma. Eu não sou uma delas. Tá? Mas se você não acredita, por que você está trazendo? Porque eu acho importante trazer esses tipos de conhecimentos. Por mais que não sejam do meu agrado, por mais que não sejam de minha concordância, eles estão aí, né? Então eu acho importante trazer esses tipos de conhecimentos para trazer um alerta para as pessoas, de certa forma, para as pessoas não se deixarem levar por esses tipos de pensamentos, né? Mas você tá dando palco para maluco falando sobre essas coisas. Não necessariamente. Tem pessoas que vão pesquisar para poder entender e vão acabar acreditando nessas coisas? Talvez. Mas a minha intenção é que essas pessoas vejam